Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um momento de reflexão, de culto, de adoração à pessoa do nosso Deus. Nós queremos iniciar a nossa transmissão fazendo uma leitura no Salmo de número 134. Salmo de número 134. O Salmo nos diz assim: bendirei ao Senhor, bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Esta expressão, erguei as mãos para o santuário, se ela estivesse se referindo apenas ao santuário, casa de alvenaria, a frase teria que ser: erguei as mãos no santuário. Erguei as mãos no santuário. Quando nós lemos erguer as mãos para o santuário, isto dá a ideia mais correta. A ideia mais correta é a ideia de elevar as mãos diante do Senhor, para o santuário do Senhor. Apenas uma curiosidade, uma vez que nós não estamos impedidos de também, de vez em quando, fazer uma análise gramatical, de acordo com a nossa língua. E é claro, com a língua original também. Meus queridos, eu quero orar nesse instante. Estamos diante de Deus, o nosso Senhor, que a gente usa a expressão merece, né? É uma expressão coloquial, uma expressão que nós usamos, mas que eu não acho a mais perfeita, não é? Deus não é que ele mereça, porque você, para merecer alguma coisa, você tem que fazer por onde? Na verdade, não é que Deus merece nossa adoração. Deus exige nossa adoração. A adoração de todo o ser, de todos os seres. Mesmo os ímpios, mais dia, menos dia, terão que se curvar e adorar ao Senhor. Então, a expressão merecer não vai nos trazer transtorno, mas eu prefiro exigir. Deus exige, manda que o adoremos. E o façamos da maneira mais sincera possível, reconhecendo o seu poder e a sua glória. Vamos orar então. Ninguém vai dizer aí que o pastor Ronaldo falou que não se pode dizer que Deus merece, não, viu? Nada disso. Mas eu prefiro: Deus exige, Deus requer, Deus manda, né? Ele determina que nós o adoremos, e só a Ele, só a Ele. É só olhar Êxodo capítulo 20 que você vai perceber isso claramente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus amado, eterno, glorioso Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, pela fé, para Te adorar como Tu requeres em Tua palavra, pois nenhum outro ser, nenhuma criatura, nenhuma criação, nada neste universo requer adoração. A ninguém, a nada, nós podemos adorar, apenas ao Senhor. Tu és o Criador, sustentador, que dá a vida, cria a vida,
cria todas as coisas. Então nós, seres humanos, mormente aqueles que são teus filhos, lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, teu Filho amado Jesus, nós, pelo Espírito Santo, entendemos que a adoração lhe é devida, pelo seu poder, pela sua magnitude, nós te declaramos isto. Lamentamos, como homens que somos, o fato de não podermos adorar de maneira perfeita, mas temos a esperança de que um dia isto será possível quando estivermos transformados e diante de Ti por toda a eternidade. Portanto, Senhor, nós te rogamos que aceites a nossa adoração, o nosso culto, aceites de cada um daqueles que são teus filhos este gesto cultual que parte do mais profundo de nosso coração, movidos que somos pelo teu Espírito a realizar este ato. Sê conosco, te rogamos, dirige, ó Deus, tu mesmo, cada passo deste ato de culto que te devemos. Nós te oramos assim, certos de que assim tu farás por amor de ti mesmo, por tua própria fidelidade, por amor de teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ok, irmãos, agora eu quero dar as boas-vindas àqueles que porventura tenham se achegado após o meu boa noite inicial, não é? E convidá-los a que façamos mais uma leitura no Salmo de número 138. Nós leremos apenas os primeiros versículos de 1 a 5, no caso, os primeiros 5 versículos. O Salmo de número 138, versos de 1 a 5. Diz assim o texto sagrado: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Nós vamos convidar aos irmãos para que cantemos um hino. Este hino é o hino de número 110, mas nós temos 2 números no nosso cenário, aliás, 2 hinos com o mesmo número, destacados pela letra A. Isto porque alguém poderia dizer, mas nós não podemos ter aí os 110, 111. A verdade é que isto foi um arranjo, porque nós temos 400 hinos. Talvez a comissão de hinologia tenha entendido que 401 não ficaria muito agradável, talvez. Eu não sei qual foi a razão, né? Não sei se o hino 400, aliás, o hino 110 recebeu o número 110A também por uma outra razão. A razão que me veio à mente foi essa: o fato de nós termos 400 hinos, e se fosse 110A 411, aliás 111, ficaríamos com 401 hinos, ficaria um pouco quebrado, mas temos o hino de número 110A. Nós vamos cantar este hino, você pode acompanhar na sua casa, preste atenção na letra, porque está de acordo com a mensagem desta noite. Dois confiar
sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Do Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Eu espero, não é? E acredito também que todos que estão conosco observaram com muito cuidado a letra deste hino. Uma letra realmente extraordinária. E está totalmente de acordo com aquela palavra que o Senhor já colocou em nosso coração. Hino de número 110, 110A. Agora eu quero convidar a vocês que estão conosco, que nos acompanhem na leitura que faremos de um outro salmo. Agora o salmo de número 142. Salmo de número 142. Vou dar um tempinho só para você achar aí o seu salmo. Salmo de número 142. Oração no meio de grande perigo. É o título deste salmo, né? Vamos fazer a leitura então. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando,
me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Quero repetir o verso de número 1. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Meus queridos, nós temos aqui alguns pedidos de oração que chegaram até nós, e eu quero dizer o seguinte: caso você, ao longo da nossa live, tenha alguma comunicação a fazer, algum comunicado a fazer, algum pedido, ou até, quem sabe, algum agradecimento pelo que Deus tem realizado, você pode colocar aí que nós vamos anotar. E mesmo que não falemos agora, no final, nós voltamos a esse momento, na oração final, e oraremos também. No momento eu quero pedir a oração da igreja por minha sobrinha Adriana, está fazendo um tratamento na vista, ambas as vistas, por causa de uma neuropatia diabética, aliás, uma retinopatia diabética. A minha irmã mais velha, de carne, mas também minha irmã em Cristo, lá da igreja de Alcântara, a Eliazir. A minha irmã Eliazir está com um câncer no pâncreas, e nós estamos todos empenhados em orar por sua cura, sua recuperação, seu tratamento, ok? Também queremos lembrar do genro do presbítero Clair, o Luciano. O Luciano também está fazendo uma série de exames, iniciando um tratamento, com a possibilidade de uma cirurgia, talvez. Então pedimos que todos estejam orando em favor desta família, do Luciano, da sua esposa Priscila, sua filhinha, a Esther, ok? E do presbítero Clair, que também, junto com a Socorro, sofrem com essa situação. Também queremos pedir oração em favor do pai da nossa irmã Júlia e do seu irmão. Nós estamos enfermos e não é uma situação muito tranquila, uma situação preocupante. Nós rogamos aos irmãos que nos ajudem em oração pela família da Júlia, né? E também queremos pedir oração pela irmã da irmã Leia Guimarães, a Ana Maria, lá de Campos, né? Vamos também continuar orando por ela. E a Gisele, filha da Rogéria, que está com previsão de uma cirurgia para o dia 15 desse mês. Nós pedimos que a igreja continue orando em favor desta família, orando em favor do Marcos, presbítero Marcos, da Rogéria, não é? Eles que têm se mostrado gigantes na luta contra uma série de problemas. Eu admiro muito esse casal pela sua garra, pelo seu trabalho, não abandonam a fé, estão firmes no Senhor e não param de trabalhar na igreja também. É uma coisa extraordinária, isso serve de exemplo para muitas pessoas, não é? Então vamos orar pela Gisele. Também queremos pedir que os irmãos continuem a orar pela irmã do presbítero Jonas, lá de Alcântara, a Lucimar, a quem nós chamamos carinhosamente de Gracinha. Ela esteve a ponto de ser entubada, os médicos
não fizeram isto, ela melhorou de um dia para o outro. Eles disseram, se não melhorar hoje, nós vamos entubar. Ela melhorou, ficou na UTI por um tempo e já saiu da UTI, não é? E agora está ainda precisando de aparelho para respirar, mas fora da UTI. E existe uma previsão de uma alta o mais breve possível. Nós louvamos a Deus por isso, mas vamos continuar orando pela Lucimar e também o pastor Cairo e o pastor Cleander, que estão acometidos de um câncer. Nós temos orado por eles. Eu quero dizer o seguinte: a Alda, a esposa do Cairo, esteve com a Covid, passou muito mal, estava usando aparelho para respirar, e hoje, para a glória de Deus, ela já recebeu a alta. Nós estamos muito felizes pela recuperação da Alda, esposa do pastor Cairo. Então vamos agradecer por isso também, ok? Não tenho nenhum outro pedido registrado aqui, mas repito, caso surja alguma situação, por favor, os irmãos registrem aí, que nós, ao final do trabalho, estaremos relembrando e contribuindo com os irmãos, ok? Então nós vamos orar nesse instante em favor destas pessoas. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós queremos neste momento agradecer pela melhora da Lucimar, pela melhora da Alda, e pedimos, Senhor, que continues a abençoar as tuas servas operosas na igreja. A tua serva Alda lecionou durante tanto tempo no Instituto Bíblico da nossa igreja, o IBEL, uma mulher dedicada junto com seu marido. Muito obrigado, ó Deus, pela recuperação das tuas servas. Também, ó Deus, nós queremos te rogar que estejas cuidando da Adriana, da Eliazir, estejas cuidando, ó Deus, da nossa, da irmã, da tua serva Leia, Ana Maria, lá em Campos, que estejas cuidando do pai da Júlia, seu irmão, e outros membros da família que estejam carecendo, ó Deus, da tua bênção e da tua intervenção. Nós te pedimos pela Adriana, pedimos pelo Luciano, pedimos, ó Deus, pela Gisele, e além desses pedidos eu quero, ó Deus, juntamente com os teus filhos, continuar pedindo pelo nosso país, pela nossa cidade, nosso estado, porque estamos enfrentando uma situação que não imaginávamos. Achávamos que estaríamos vivendo melhoras nessa pandemia, mas o mundo inteiro tem experimentado um agravamento, a Deus, desta situação. Nós pedimos tua intervenção, agradecemos pelas vacinas, pelo soro, pelos remédios, tudo que está sendo desenvolvido, ó Deus, para ajudar a curar essa pandemia no mundo inteiro. Mas nós nos submetemos à tua vontade soberana, sabemos que tudo que tu realizas é para a tua glória, para o bem daqueles que te amam, e também para cumprir teus propósitos santos e perfeitos. Nos curvamos diante disso, mas oramos e clamamos por misericórdia do Senhor. Pedimos a Deus que nos abençoe na transmissão da tua palavra, na análise que teu Espírito nos permite fazer da tua palavra santa. Abençoa-nos, pois, nós te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, hoje eu quero encerrar, se Deus assim me permitir, esta palavra que eu tenho trazido aos irmãos sobre a carta de Paulo aos Efésios. Nós começamos a nossa palavra e antes de dar continuidade aqui, eu quero me reportar a um fato. Há um tempo atrás, o pastor Hernandes Dias Lopes postou um vídeo não fazendo
não era uma coisa maldosa, o que ele fez não foi maldoso, foi uma opinião. Ele externou uma opinião, não é? Num vídeo, e esta opinião que ele externou foi a seguinte: a de que para mostrarmos nosso amor a Deus, nós deveríamos estar presentes nos cultos. Foi no momento em que as autoridades estavam restringindo tudo isso, enfim, um momento muito difícil. Mas ele fez esta alusão, fez um vídeo dizendo: se você ama a Deus, você vai ao culto, se você adora a Deus, você tem que ir ao culto e tal. Eu fiquei assim, não entendi muito bem aquela colocação do pastor Hernandes, não. Por causa da situação política, por causa das ordens dos governantes, enfim, mas eu não estou polemizando isso aí não. Inclusive eu postei uma mensagem e disse: eu não quero polemizar, mas apenas eu discordei daquela ênfase. E agora, quando foi esta semana, o vice-presidente do Supremo Concílio, na nossa igreja, reverendo Augusto Nicodemos, é uma outra figura muito conhecida no meio cristão, evangélico, não só da igreja presbiteriana, ele é conhecido internacionalmente, pastor reverendo Augusto Nicodemos Lopes. Ele fez um vídeo e, na mesma linha do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele enfatizou esse fato, se mostrando preocupado com a restrição lá no estado dele, uma restrição à presencialidade dos crentes nas igrejas. Bom, o meu objetivo em citar esses dois fatos, com os quais milhares de pessoas corroboram, pensam que tem que ter o culto presencial. Claro, tem que ter. O culto presencial é inegável que é uma forma maravilhosa de cultuar a Deus em comunhão com os irmãos, não tem dúvida. O que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: o que Deus exige de nós para demonstrar nosso amor a Ele, nossa fidelidade, nossa sinceridade, nosso ato cultural, não é estar presente em um lugar. É como eu penso. Não é estar presente na igreja, o templo. Isto é o ideal para nós. Reunir a grei, reunir a comunidade. Mas quando o texto de Efésios, Paulo falando nos Efésios, cita aqui que nós devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, andar aonde? Lá dentro da igreja? É uma consideração que eu faço. Andar lá no átrio da igreja? Ou andar no mundo? Andar em todo lugar. E este andar aqui, no sentido de mostrar com a vida a fé. Repito, não estou digladiando com os nossos irmãos que pensam que tem que cultuar lá na igreja. Eu não penso assim. Eu penso que esse é o ideal, mas que quem não pode ir, quem não puder ir, de acordo com as restrições, ninguém está impedido. Até agora eu não ouvi dizer que no Brasil nós estamos impedidos de cultuar, de adorar, de falar da palavra, de evangelizar. Eu não ouvi isso ainda. Agora, o dia em que as autoridades quiserem interferir na minha vida cristã, minha vida, meu andar com Cristo, o dia que as autoridades quiserem que eu renegue a minha fé, ou quiserem me impedir de proclamar o evangelho com a vida e com a palavra em qualquer lugar, aí eu serei o primeiro a ser desobediente e me colocar na posição de ser preso e até morto, se necessário for. Por enquanto, a restrição de um local não me causa espécie. Mesmo porque eu não vou provar a minha fé, não vou provar a minha vida espiritual, minha fidelidade lá dentro da igreja. O reverendo Caio Fábio, o ex-reverendo Caio Fábio, essa que é a verdade, eu vou tratar da maneira como precisa ser tratado. O ex-pastor Caio Fábio, da nossa igreja, na época em que ele ainda mostrava traços de
fidelidade, não é? A doutrina, ele escreveu um livro intitulado A Igreja Fora dos Portões. Não é porque o Caio Fábio hoje renega uma série de situações eclesiásticas, né, que nós vamos deixar de elogiar aquilo que ele fez de certo. Este livro ele chamava atenção, como é muito apropriado, chamava atenção para o fato de que a igreja precisa abrir os olhos para entender que a sua vida espiritual não é dentro do templo, é no dia a dia, na família. Quantos milhares de anos o povo de Deus cultuou dentro de casa? Correto? Quantos milhares de anos o povo de Deus não tinha um local único, fixo, para adorar? Então nós precisamos parar um pouco, antes de falar as coisas, nós precisamos pensar, precisamos analisar, precisamos raciocinar para não emitir opiniões com princípios dogmáticos. Minha opinião não é um dogma, não é uma lei. Minha opinião é minha opinião. E eu preciso sempre colocar assim, olha, na minha opinião, eu acho que tem que ser assim, assim. Agora, naquilo que eu tenho certeza, na palavra de Deus, eu digo, eu tenho certeza que tem que ser assim. O que eu quero colocar hoje para os irmãos é que a orientação que Paulo dá aos Efésios, e ali é o Espírito Santo falando, é de que nós andemos de forma digna. Agora, andemos como? Andemos no nosso dia a dia, andemos vivendo no trabalho, no colégio, na faculdade, em casa, na vizinhança, né? Eu não dependo de estar lá dentro da igreja para mostrar que eu sou um servo de Deus. Hoje eu já evangelizei 3 pessoas, desde cedo. 8 horas da manhã eu já estava falando do evangelho para alguém e chamando a atenção para o fato da adoração, falando sobre a vida, sobre a morte, falando sobre a necessidade de cultuar a Deus, dando meu testemunho. E eu não preciso estar lá dentro da igreja para exaltar o nome do meu Deus. E o meu ato cultual é diuturno, é constante. E eu preciso de observar algumas coisas na minha vida. Esse capítulo 4 e 5 que nós estamos observando, eles nos falam sobre isso. Que nós temos que viver uma vida que demonstre que nós realmente adoramos a Deus. E não é o fato de eu estar lá no culto presencial. E eu quero dizer outra coisa. Sabe quem é que está preocupado com essa história do culto presencial? Eu vou dizer para vocês quem está preocupado com isso. De obrigar os irmãos a estarem lá dentro da igreja quando nós temos tantos problemas de transmissão de vírus e tal, e somos responsáveis pela vida do outro, não só da nossa. É aqueles que, uma grande maioria, eu tenho visto isso, não com os pastores que eu já coloquei aqui, que eu citei. Eles não, conheço, sei que não fazem isso. Mas quem está muito preocupado com essa história são aquelas igrejas que exploram a fé das pessoas. E não tem como explorar se eles não forem na igreja. Certo? Opinião é uma coisa. Agora, dogmatizar esse assunto, então essas igrejas que exploram a fé das pessoas, esses líderes estão desesperados. Desesperados. Alguém me perguntou se eu estava preocupado com isso. Eu disse, eu não. Porque aquele irmão que for servo de Deus, fiel, a igreja pode ficar fechada por causa da pandemia 5 anos. Quando terminar, eles vão direto para lá, para dar continuidade à sua vida espiritual, sua vida moral, sua vida cristã. Se for fiel. Agora, o que não for fiel vai adorar essa situação, porque vai usar tudo isso como desculpa para tirar o pé fora da igreja e sumir, como já tem acontecido com uma boa meia dúzia. E eu louvo a Deus por essa peneira. Eu louvo a Deus, eu como profeta, eu louvo a Deus, porque Deus está passando uma peneira no meio do povo evangélico. Isso que é a verdade. E isso que eu falo não é opinião não, isso eu tenho certeza. E eu coloco minha vida na mão de Deus para Ele me disciplinar, me julgar se eu estiver errado. Ele pode fazer isso. Ele com amor e misericórdia, Ele pode fazer isso comigo. Mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Isso não é opinião só não.
Deus está fazendo uma peneira. E essa peneira, olha, eu vou declarar para os irmãos uma coisa. Publicamente, a igreja a qual eu sou pastor, até o presente momento, nós não tivemos nenhum caso relatado, registrado, de alguém que tenha abandonado a igreja. Se está acontecendo isso, alguém não me falou, está traindo, está fazendo escondido. Até agora ninguém, o conselho não recebeu nenhum pedido, nada, até o presente momento. E querem saber de outra coisa? No início da pandemia, havia uma preocupação por parte de um monte de gente, dizendo que aí os irmãos não iam na igreja, não iam dizimar, não iam ofertar. Eu tenho um recado para todos vocês que estão me ouvindo. A arrecadação financeira da nossa igreja aumentou, ao invés de diminuir ou parar, aumentou. A igreja está fazendo reforma. Estamos lá em plena reforma da cozinha, investindo naquilo que precisamos investir. Na sala da junta dos diáconos, na sala da junta diaconal, temos assistido famílias, temos investido recursos. Hoje o tesoureiro do presbitério ligou para mim lá de Espírito Santo, lá de Vitória, para parabenizar a nossa igreja e disse: reverendo, os senhores estão de parabéns, os senhores estão sendo fiéis, todos os meses os senhores estão mandando dinheiro para o presbitério e estão ajudando a sustentar o presbitério, e se não fosse essa firmeza de vocês, nós estaríamos numa situação muito difícil. Então olha bem, eu pergunto, está fazendo diferença o fato de nós não podermos nos abraçar, conversar, estarmos juntos ali? Isso faz diferença, a gente sente isso. Mas isso não está atingindo a vida espiritual da minha igreja. Não está. A igreja fiel. Isso não vai atingir a vida do cristão sincero, fiel, servo de Deus. E não vai atingir também a sua moral. E não vai atingir também a sua fidelidade em entregar os recursos necessários para contribuir na obra. Todo mês nós mandamos dinheiro para o Supremo Concílio, para a Junta de Missões. Estamos sustentando missionários. Todo mês fazemos isso. Aí eu pergunto para os irmãos, isso significa o quê? Que a igreja, até onde se prove o contrário, a igreja a qual nós estamos trabalhando e pastoreando, está sendo uma igreja que está andando de forma digna da vocação a qual foi chamada. E não precisa estar necessariamente, presencialmente, no templo de argamassa, no templo de alvenaria. Porque nós somos o templo do Senhor, templo do Espírito Santo. E eu louvo a Deus porque a igreja presbiteriana de Maricá, a qual nós estamos pastoreando, tem um conselho que tem se mostrado sábio, um conselho que está dirigindo a igreja com firmeza, com sabedoria. Estamos prontos agora a fazer um retorno dentro dos critérios da lei, porque não adianta, foi o que Jesus falou sobre o imposto: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu não vou dar a Deus o que é de Deus só se eu estiver lá dentro da igreja. Eu tenho que dar aqui, agora, o dia inteiro, todo dia, em todo lugar. É isso que a gente precisa entender. Isso que nós precisamos entender. Mas, dada essa palavra que eu entendo muito necessária, né? Porque não só a igreja que está aqui agora me ouvindo, mas esse vídeo vai ser publicado. Pessoas verão e estarão ouvindo essas palavras. Há muita gente que depois pega no YouTube, porque nós publicamos isso, entendeu? E nós temos mais de 1.700 seguidores no domingo passado chegamos a ter 121 presencialidades, né? Você multiplica isso aí por uns 2, 3, você vai a mais de 300 pessoas. Então isso alcança, e fora os que depois visitam. Muita gente vai ouvir isso. Então eu não tenho temor nenhum em falar o que eu falei, porque tenho certeza, estou falando fundamentado naquilo que Deus tem mostrado. Agora, eu disse que estaria encerrando nesta quinta-feira, porque eu quero considerar algumas coisas a partir do verso de número 1 até o 21, mas na verdade a partir do verso 8. O verso 8 de Efésios capítulo 5 nos diz assim, prestem bem atenção, ok? Verso 8. Outrora éreis trevas,
porém agora sois luz no Senhor. Olha bem, andai como filhos da luz. Verso 8. Agora, se você voltar para o verso 1 do capítulo 4, você vai ver a exortação de Paulo aos Efésios. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, olha bem a expressão, vós que sois luz no Senhor. Então Paulo, que se diz prisioneiro no Senhor, tá? Ele roga que andemos de modo digno da vocação que fomos chamados no Senhor. Nós éramos trevas, agora não somos, somos luz no Senhor. O que significa isso? Essa expressão aqui, essas trevas. Não é que nós andávamos, né? Alguém pode imaginar assim, poxa, nós andávamos em trevas, andávamos fazendo tudo que era coisa maligna, terrível, horrível. Não, não é isso. A treva é a falta de luz. Onde não tem luz, tem trevas. A luz é o Senhor. A luz é o conhecimento que o Espírito nos dá aos eleitos, aos seus, aquele que comprou com o sangue de Cristo. Não é? Uma pessoa me fez uma pergunta essa semana e um questionamento sobre o fato de Deus ser Espírito e nascer de um homem, e o Filho de Deus nascer de um homem. Eu disse assim, olha só, não tem explicação. Qual a explicação que nós vamos dar para uma mulher virgem ficar grávida porque uma nuvem a envolveu? Não tem explicação. Qual a explicação para um homem andar por cima das águas? Qual a explicação para transformar 3 pães, 5 peixes em milhares, para alimentar milhares de pessoas? Qual a explicação para um cego de nascença passar a ver? Pois o próprio cego, quando foi perguntado sobre isso, ele disse assim, eu não sei. Ele disse, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. É o caso que está aqui, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era treva, agora eu sou luz, acabou. E eu dependo de fé, e não de inteligência, não de conhecimento, o que o grego chama de gnosis. Não dependo disso, eu dependo da fé, para aceitar o que está revelado na palavra. E alguém falou, o senhor pode dar uma resposta para essa pessoa? Eu disse, não, não tem resposta. A resposta é a seguinte, minha filha, você crê ou não crê? Você crê que Cristo morreu para salvar o homem, para resgatar aqueles que são eleitos do Senhor? Você crê nisso? Ah, não. Então você não vai aceitar nunca. E hoje pela manhã eu conversei com um moço, evangelizando esse moço, conversando com ele, eu perguntei, moço, presta bem atenção no que eu vou lhe perguntar. Você crê que Jesus morreu para salvar aquele que crê, salvá-lo dos seus pecados e levá-lo para a vida eterna com Cristo Jesus? Viver a eternidade ao lado de Cristo? E esse moço disse, creio, pastor. Eu falei, aleluia, mais um salvo, mais um homem salvo. Mas como é que é? Eu falei, não sei, o Espírito Santo vai te ensinar, eu não sei te ensinar isso não. Não sei te explicar isso não, o Espírito Santo vai te explicar. Mas eu falei assim, você se sente salvo? Ele, sinto, eu tenho certeza que eu estou salvo. E eu falei, aleluia, ele está mesmo. A Bíblia diz isso, se você declarar e aceitar pela fé. Ainda perguntei para ele, você entende isso? E ele disse assim, não entendo não, senhor, mas aceito. Eu falei, pronto, esse é o segredo, esse é o segredo. Então vamos continuar aí a nossa consideração. Trevas é falta de luz. Luz dissipa as trevas. Então nós que éramos trevas, tá? Aquele que era treva, ele passa a ser luz, mas o texto é muito feliz, de luz no Senhor. E a palavra Senhor aqui, ela não reporta a pessoa de Deus. A raiz não é Theos, é Kyrios. É uma palavra grega que ela tem a mesma força da palavra Jeová.
Yahvé, Senhor absoluto, Senhor que é criador, que é sustentador, Senhor que domina sobre tudo, sobre todos, em todo o universo, por todo o tempo, em toda a eternidade. É essa palavra que aparece aqui, é luz no Senhor. Esse Senhor aqui é a palavra Kyrios, é a palavra vem aqui com a expressão Kyrios, é Kyrios, Senhor. Esse Senhor é chamado por Paulo, quando Paulo cai lá na estrada de Damasco, ele diz: quem és tu, Kyrios? Kyrio, ou Kyrios, Senhor. E usa a mesma expressão. Paulo reconhece que ele era o próprio Deus Jeová. Não tem como explicar isso. Apenas a consciência de Paulo. Paulo reconheceu imediatamente que aquela voz que estava falando com ele: Paulo, por que você está me perseguindo? Era o Senhor Deus Jeová, Jesus glorificado. Como é que eu vou explicar isso? Não tem como explicar. Apenas aceitar essa obra redentora. Aí o Paulo diz para os Efésios o seguinte: olha, já que no verso 3 até o verso de número 21, ele fala sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Aí ele fala que o fruto da luz, isso ele já colocou antes, nos versos 9, 15, e depois 16, 17, 18, 19, 20 e 21. A partir do verso, fala no verso 9, aqui ó, vou ler para vocês. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Essas três palavras não são ações humanas. Prestem atenção. Nós temos em teologia uma coisa chamada atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis. O homem só pode, a Bíblia diz que não existe ninguém bom. Só há um bom, que é Deus. Então bondade não é um atributo do homem. É um atributo comunicado por Deus ao homem. E assim como justiça aqui, não é um ato de justiça do homem. Essa justiça se mostra na pessoa de Cristo, morrendo na cruz, se fazendo justiça por nós. E a palavra verdade, não esqueçam que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz isso lá. Eu gosto muito desse verso, né? Lego autor Jesus, ego e mi rerodós, cai relaté, cai rezoe. Não é língua estranha não, isso é o grego. Ele falando que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E quando ele fala que ele é a vida, ele não fala vida bios, ele fala vida zoe, vida perfeita, a vida plena, vida que só Deus pode dar. Então, essa verdade é o próprio Senhor Jesus, que ele diz lá em João 17, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o nosso presidente tem às vezes citado essa frase, né, de João 8, em outras situações, mas o que está escrito ali é: conhecereis a Jesus. Conhecer ali no sentido de aceitá-lo pela fé, vivendo nele, por ele, através dele, conhecendo a verdade. Aí nós estamos libertos das trevas, libertos do pecado, e entrando na luz, que é o Senhor, na luz no Senhor. Os versos, olha, você pode ler depois o verso 15, 16, 17 até o 21, destacando, porque esses versos eles mostram, eles falam sobre, como é que eu vou dizer? Eles falam sobre duas realidades, uma boa e uma ruim, é uma dualidade. Preste atenção. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. Sabedoria. Essa sabedoria como sábios, observando a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Então, sejam sábios. Depois, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Saber valorizar o tempo. Não usar o tempo de maneira relaxada. Se o tempo é curto, nós temos tão pouco tempo de vida, vamos fazer o máximo de coisa correta, viver de forma correta ao máximo.
Porque ninguém tem, remir o tempo não é fazer o tempo diminuir, que ninguém tem esse poder. Remir aqui significa tratar o tempo com sabedoria, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, é o lado negativo, mas procurar compreender a vontade do Senhor. Como é que você vai saber a vontade do Senhor? Se não ler a palavra, se não prestar atenção na palavra, se não abrir o coração para a obra do Espírito Santo. E tudo isso aqui é fruto, não frutos, é fruto. Ou seja, o verdadeiro cristão tem que ter tudo isso que eu estou lendo aqui de forma positiva. Ou seja, andar como sábio, remir o tempo, compreender a vontade do Senhor. Depois, não embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas enchendo-vos do Espírito Santo. Aqui eu vou chamar a atenção de você que está nos acompanhando para a palavra dissolução, que na língua grega não significa dissolver, significa vida promíscua. A palavra que aparece lá é uma palavra chamada porneia, que traduzimos por fornicação, atividades sexuais ilícitas, vida promíscua, dissolução. Mas não, porque o encher com vinho aqui não é uma ordem exclusiva ao vinho. Encher com vinho é nos encher, na verdade significa nos encher e nos deixar dominar por tudo aquilo que nos leva a viver de maneira sem sobriedade, de maneira errada diante de Deus e dos homens, que nos tira a sobriedade, porque o vinho faz isso, tira a sobriedade, mas a obra do inimigo na nossa vida também tira a sobriedade. A gente não raciocina com lógica, a gente raciocina errado, a gente fala bobagem, a gente faz bobagem. Isso é ser dominado. O vinho aqui é uma mera, como é que eu vou explicar? Uma mera metáfora. Essa é a verdade, é um exemplo. Porque senão alguém que gosta de ser literalista vai falar assim, não, eu não posso embriagar com vinho, mas posso embriagar com cachaça, com vodka, com uísque e com sei lá, outra bebida, champanhe, sei lá, outra bebida. Porque ali está dizendo que não pode embriagar com vinho, mas não fala nada sobre a cachaça, não fala nada sobre o uísque, né? Sobre a vodka e outros, eu não conheço mais. Cerveja, tá, nada disso que tem álcool. Mas temos que prestar atenção na parte objetiva e positiva. Enchei-vos do Espírito Santo, porque o enchimento com o Espírito traz domínio do Espírito sobre nós. Isso é fruto do Espírito. E ainda no verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso aqui é uma crítica direta àquelas palavras que nós já vimos, palavras frívolas, palavras torpes. Torpes ou torpes? Eu prefiro torpes, né? Palavras torpes. Palavras cheias de maldade, de malícia, né? Que são fruto da dissolução, fruto da porneia, fruto de tudo isso. Então, fato positivo, quem tem o fruto do Espírito, fala aí com os irmãos, com as pessoas, através de salmos, entoando cânticos, louvando de coração, e não com a boca apenas, de coração, com hinos e cânticos espirituais. E no verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Hoje eu estava conversando com um rapaz sobre isso, de manhã cedo, e falando com ele sobre a minha irmã, que está com câncer, e que a minha irmã disse que ela está com Cristo, e que assim como Jó, né, ela recebe de Deus tanto aquilo que parece mal, como aquilo que ela sempre recebeu como se fosse bem. E ela diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então essa disposição de dar graças a Deus pelo que Ele é, tem um hino aí, um cântico, que eu acho maravilhoso. Eu adoro a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, né? É o que Ele é. Então nós devemos, esse cântico é um cântico muito teológico, com bastante fundamento teológico, né? Então temos que dar graças a Deus por tudo. Porque aquilo que parece mal pode não ser mal, e aquilo que parece bem pode não ser bem. E nós precisamos aprender a dar graças a Deus pela ação dele na nossa vida. Isso é fruto espiritual. E no verso 21,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso aqui não tem a ver com escravidão, com humilhação, sujeitando-vos uns aos outros. Não, tudo que o cabra fizer comigo eu tenho que me sujeitar. Não é uma sujeição de escravidão e nem de vilipêndio. É uma sujeição no Senhor. Uma sujeição no que tange a parar e ouvir a voz daquele que fala com você e que exorta você, ou que às vezes dá um conselho santo. Sujeite-se a isso, entendendo que o irmão, procurando ver se o irmão ou a irmã está falando ou não no Senhor, no temor de Cristo. Então você tem que juntar a sujeição de um para com o outro no temor de Cristo. Se você tem o Espírito Santo habitando em você, e segundo está lá em João, 1 João parece, 1 ou 2 João, diz que nós temos o Espírito de Cristo, espírito de discernimento. Se nós estamos ligados ao Senhor, quando a palavra vem na boca de um irmão ou irmã, ou do pastor, de um presbítero, de um oficial, mas que vem palavra do Senhor, nós reconhecemos, e aí nós temos que nos sujeitar. É isso que significa o texto. É essa a expressão. Então esses são frutos da luz. Esses atos são fruto da luz. A luz o quê? No Senhor. Enquanto que a palavra skotos significa trevas, a palavra fotos significa luz, e a expressão que nós temos lá é fos en Kyrio, ou seja, luz no Senhor, fos en Kyrio, luz no Senhor. E esse no Senhor é em o, é dentro. Essa expressão, essa expressão na língua grega, nós não temos a mesma compreensão na língua portuguesa dessa expressão. Quando eu digo em, o epsilon e o ni que nós usamos, quando eu digo essa expressão, significa dentro. É uma contração de em o, no, dentro. Em o Senhor, no Senhor, dentro do Senhor. Nada a ver com a empatia, mas é uma só. Vejam que em João, Jesus, na oração sacerdotal, diz que ele viveu e ensinou e orientou a todos os apóstolos e os discípulos para que eles fossem reconhecidos como um só. Somos um só corpo. Somos um no Senhor. É isso que ele queria deixar para nós. Quando nós somos um no Senhor, com o Senhor, então nesse momento nós entendemos tudo que vem do Senhor. Agora, as obras das trevas, no verso de número 11, nós lemos aqui, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Duas palavras, cúmplice. O que é o cúmplice? Na justiça, não sei se vocês perceberam, um moço que foi atacado por seguranças num mercado, acho que foi um mercado, e uma pessoa ficou olhando. Não fez nada, não bateu, não fez nada. O outro ficou filmando. Vocês sabem, eu vi a reportagem recentemente, que todos eles foram condenados e presos. Quem bateu, que daí o rapaz veio a óbito, quem estava filmando e quem estava apenas olhando. Tinha uma mulher que acho que era gerente, não sei o que era, supervisora, ficou só olhando. Está todo mundo preso, todo mundo no mesmo crime. O cúmplice é esse. O cúmplice é aquele que pode fazer o certo e não faz, precisa intervir para que a desgraça e a miséria não aconteça, mas não faz nada. O cúmplice pode ser você que diz que é um cristão, eu que digo que sou um cristão, mas não evangelizo. Eu sou cúmplice, sabe de quem? De Satanás. Porque ele que quer destruir as pessoas, veio para matar, roubar e destruir. E se eu vejo isso, leia lá Ezequiel capítulo 33, eu vejo isso e não faço nada, eu sou cúmplice do inimigo. Estou ajudando o inimigo. Estou dando munição para o inimigo. É a coisa muito mais séria do que nós possamos imaginar. Agora, a outra palavra é aqui, não sejais cúmplices nas obras das trevas,
nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. E essa reprovação, como é que eu vou reprovar as pessoas que estão cometendo atos anticristãos? Quando eu apresentar para elas a opção cristã. Que para eu apresentar a opção boa, eu tenho que dizer que ela está vivendo de uma maneira que não é correta. Eu me lembro quando o pastor foi visitar o meu pai, eu estava em casa, eu era seminarista, mas eu estava de férias. E aí um pastor chegou lá em casa, virou-se para o meu pai e disse assim: o senhor acredita que existe inferno? Meu pai foi e disse: acredito. Tem céu e inferno? Meu pai falou assim: acredito. O senhor quer ir para onde? Para o céu ou para o inferno? Aí meu pai riu, falou assim: eu quero ir para o céu. Pois se o senhor não aceitar a Jesus, o senhor vai para o inferno. Pode se preparando. O senhor quer ir para o céu, mas só tem um caminho, é aceitando a Jesus. Meu pai regalou o olho e disse: eu quero então aceitar a Jesus. Então vamos orar, senhor. E orou com meu pai chorou muito, e a partir dali, com uma nova criatura. Aquele pastor teve sabedoria naquele momento, deixou o Espírito Santo falar através dele. Eu não quero dizer que você tem que sair evangelizando por aí, dizendo isso. Aí, pessoal, quem não aceitar Jesus vai arder no inferno, hein? Não, não é assim. Mas cada momento é um momento. O que eu quero dizer é que não há como você condenar a obra das trevas se você não apresentar a obra da luz. É isso que eu estou dizendo. Caso contrário, você se torna o quê? Cúmplice das trevas, das obras das trevas. E quando o texto aqui diz andai, significa um caminhar que inicia e não pode parar. Eu quero lembrar a você que na língua grega existe um tempo verbal chamado aoristo. Vou repetir, aoristo. Esse aoristo, ele tem o aoristo linear e o aoristo pontilear. Tá? Esse aoristo aqui é linear, ou seja, andai. Significa, tem que começar a andar e não pode parar nunca mais. Até o final. É linear. Vai embora. Esse é o tempo verbal que Paulo utiliza. Tá? Andai, andai. Tá? Como filhos da luz. Quando ele usa a palavra filhos, para que você perceba aí alguma coisa, depois você pode rever o vídeo e com mais calma, porque às vezes eu falo muito rápido. Existem duas palavras, aliás, na verdade são três palavras para identificar filhos. Tem a palavra huios, a palavra paidion e a palavra teknos. Teknon ou teknos. A palavra huios significa filho, mas é usado muitas vezes como filho de adoção. Necessariamente não tem que ser só adoção, mas quando se fala em filho de adoção, se fala em huios. Agora, quando se fala de filho legítimo, usa-se a palavra teknos ou teknon. E é justamente essa palavra que Paulo utiliza aqui, filhos da luz. Só que tem um detalhe, essa expressão, ela identifica um filho jovem. Até onde eu pude entender, um filho bem jovial. Ou seja, quase assim, como se estivesse iniciando a carreira, né? Mas que ele tem que iniciar essa carreira, é o filho legítimo, que começa e não para nunca mais. A Bíblia, meus irmãos, é riquíssima. A Bíblia é riquíssima. E tudo isso está aqui. Tudo isso está aqui. E resumindo, eu diria para os irmãos o seguinte: o texto sagrado, desde Efésios 4, verso 1, nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de forma digna, de modo digno, da vocação a que fostes chamados. Então só vai andar de modo digno quem foi chamado. Quem não foi, nunca vai se ligar nisso. Então preocupe-se. Você que foi chamado,
Preocupe-se em andar de forma digna, de modo digno, como filho da luz, como filho na luz e vivendo na luz, andando na luz no Senhor, não a luz do Senhor, é no Senhor. Uma luz que já iluminou você no seu interior, o Espírito Santo já habitando em você. Não se torne cúmplice das obras das trevas. Pelo contrário, não se deixe dominar pelo vinho, e que nós identificamos aqui como qualquer coisa que o domine. Não é só vinho que domina, o pensamento. A Bíblia diz que nós temos que ter o pensamento cativo em Cristo, cativo em Deus, porque o ditado popular diz que mente vazia é oficina de Satanás. E é mesmo. Se você não encher a sua mente, seu coração com a palavra de Deus, o diabo vai fazer esse trabalho e vai encher a sua cabeça, seu coração, com tudo que ele usa para matar, roubar e destruir. Meus irmãos, a nossa vida aqui é muito curta. Muito curta. O texto sagrado diz que a vida do homem sobe a 70 anos. Em havendo muito vigor, ele pode chegar até 80, mas o que passa disso é enfado e canseira. Quantos anos você já tem? Eu, no início da nossa fala, eu me lembro que eu dei uma dica para vocês. Eu li uma vez um artigo nas seleções do Reader's Digest, ou Digest, né? Reader's Digest, aquela famosa seleções, e o título do artigo era: hoje é o primeiro dia da minha vida. É mais ou menos assim. Primeiro dia dos dias da minha vida, alguma coisa assim. Se você raciocinar assim, esquece que passou, faz como Paulo, uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Faça de conta que hoje é o primeiro dia do resto. Lembrei. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Era esse o artigo das seleções. Eu era garoto, eu tinha uns 8 anos quando li isso. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Pense nisso. Hoje é o primeiro dia. Amanhã é o primeiro dia do resto da sua vida. Como é que você vai viver? Vai viver na luz? Vai viver nas trevas? Vai ser cúmplice das trevas? Vai ser dominado pela mente maligna? Vai viver em dissolução, na porneia? Vai viver de modo digno? Como é que vai viver? Como é que eu vou viver? Como é que você vai viver? Como é que Deus quer que nós vivamos? Creio que esse capítulo 4 e o capítulo 5 de Efésios é a resposta que o Espírito Santo está dando para nós. O hino que nós cantamos, que fala sobre essa forma de vida, viver assim diante do Senhor. Ok, irmãos? Eu não vou me alongar muito, porque depois do capítulo 5 ainda, fala sobre o lar cristão, marido e mulher, filhos e pais, servos e senhores, né? Depois fala sobre a armadura de Deus, mas o objetivo do estudo era fundamentar o versículo 1 do capítulo 4. E eu fundamentei aqui, e ainda poderia fundamentar durante o ano inteiro, mas aí nós ficamos sem outras orientações que são tão excelentes como esta. Capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Efésios, leia, meu irmão, releia, meu irmão, leia de novo, não é? Faça aquilo que existe. Os americanos gostam muito de fazer siglas, de criar siglas para as coisas, e principalmente na área estudantil. Existe uma sigla em inglês que é chamada de Survey Q3R. Eu me lembro da professora Virgulina Mussa Viotto, que eu estudei com o livro dela sobre metodologia científica, e tinha esse método, Survey Q3R, né? Ou seja, estudar, reler, os 3 R's era isso, né? Release e tal. Aí era mais ou menos isso. Leia, releia, analise, repita, reveja, tudo isso. Então faça isso. Procure no Google, você vai achar. A palavra primeira é em inglês, né? Survey, S-U-R-V-E-Y, survey. Depois um Q, depois 3 R. Você vai achar sensacional isso aí. Survey Q3R.
um dos métodos que era usado. Então, os japoneses também usam esse método de várias siglas para gravar as coisas. Vou repetir: Survey Q 3R. 3 R's, né? Tá bom? Eu vou pedir para Norma. Consegue escrever aí, Norma? Isso? Consegue escrever aí? SURVEY 3R. Consegue escrever aí pro pessoal? Survey Q3R. A Norma vai escrever aí para vocês essa sigla, e você vai no Google e você vai. Faça isso com o versículo, com o capítulo 4 e o capítulo 5 de Efésios. Ok? Você vai amar esse método. Você vai gostar muito disso. Ok? Escreveu aí? Vai lá, escreve aí. Survey. Fala-se survey, né? SURVEY. Survey. Aí bota um Q. Aí bota um 3. E bota R. Tá? Então vou repetir. Survey Q3R. Deixa eu ver aqui a mensagem. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Igreja, tá, não estou vendo não. Não estou conseguindo ver. Descobre aí para mim. Publica aí. Survey Q3R. Deixa eu ver. Não estou vendo. Eu vou escrever aqui para vocês. Eu vou escrever aqui. Peraí. Só um instante, tá? Espera um pouquinho. Aqui, um pouquinho de cultura. Espera aí. Eu acho que é assim que se escreve, survey. Se não for, você descobre aí, porque eu também não sou professor de inglês, não. Q, 3, R. Escreve isso aí para mim e publica aí para mim. Ó, se eu tiver escrito errado aqui o survey, me perdoem. Quem souber inglês aí, bota certo, porque eu não sou professor de inglês não, sou professor de grego. Larissa escreveu certinho. Larissa, isso aí, Survey Q3R. Vai no Google, pesquisa lá que vocês vão ver esse método. Usem esse método com o capítulo 4 e o capítulo 5 de Efésios. Vocês vão gostar. E vocês vão ver que existem vários métodos desses nas faculdades americanas e também no Japão. Eles usam muito esses símbolos para poder ajudar a estudar. Ó, vocês que estão na faculdade aí, vocês façam isso com as provas, os trabalhos, que é uma boa metodologia. Quero também deixar aí o nome dessa professora, Virgulina Mussa Viotto. Tá? Escreveu um livro extraordinário sobre metodologia científica, tá? Bom, é isso aí. Nós vamos orar. Para encerrar o nosso trabalho, eu recebi aqui um pedido para orarmos pelas igrejas perseguidas. Orarmos pelas igrejas perseguidas. Tá? Vamos orar pelos missionários também, ok? Os missionários na janela 10x40, principalmente, eles sofrem muito. Os missionários Leonardo e Célia lá no Líbano, o Líbano está enfrentando uma crise terrível, eles estão lá, ok? E vamos orar também pelo pastor Indine e a sua esposa Jaqueline, lá na Nova Guiné, né? Guiné-Bissau ou Nova Guiné? Agora Guiné-Bissau, na Guiné-Bissau. A nossa igreja está enviando ajuda de sustento para eles todo mês, tá? Se alguém quiser fazer alguma doação, procure a mim e a Norma, e nós somos o contato com eles lá. Vamos orar então, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Senhor glorioso, nós te louvamos porque tu nos resgataste das trevas e nos colocaste na luz, que é o Senhor Jesus. Pai, essas trevas era a força maligna que não nos deixava entender, ou pelo menos não nos deixava aceitar a obra do teu Filho para nos resgatar. Eu particularmente sei sobre isso porque eu estive nas trevas. Há muitos filhos teus que já nascem em lar cristão e já nascem resgatados com uma experiência maravilhosa.
Mas essas trevas não se referem apenas à nossa experiência de vida, mas sim a toda obra maligna que é realizada para impedir os homens de se achegarem a Ti. Portanto, não tem época, não tem pessoa, não tem situação, não tem raça. Trevas são as obras do inimigo para impedir que nos acheguemos a Cristo Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. A luz é a obra do Teu Espírito iluminando nosso coração, nossa mente, para que aceitemos pela fé a obra vicária e redentora de Jesus e assim possamos herdar com Ele a vida eterna e participar da vitória dele, sendo Ele justiça, bondade e verdade. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez te rogamos que nos dê a bênção de extirpar do mundo esta pandemia. Guarda a tua igreja, protege-nos, Senhor, nós te rogamos. Permitas que nós continuemos como igreja, mesmo sem muitas vezes estar presencialmente no templo de alvenaria e argamassa, mas que nós saibamos ser templo do Teu Espírito Santo. Mas queremos, ó Deus, que nos permita o mais rápido possível nos congregar com os irmãos e a Tua grei reunida louvar e engrandecer o Teu nome. O anseio do coração do pastor Nicodemos, do pastor Hernandes, é um anseio legítimo, mas se não é possível, nós podemos cultuar e adorar e amar o Senhor como temos feito com o coração. Ó Deus amado, apenas rogamos-te que nos permitas ter força suficiente do Teu Espírito para o momento em que porventura o inimigo usar alguma coisa para tentar tirar a nossa fé, tentar nos obrigar, ó Deus, a rejeitar a Tua palavra, a Tua pessoa, a Tua obra. Nesse momento, nós contamos com o auxílio do Teu Espírito para nos fortalecer, para que jamais voltemos atrás em nosso gesto de amor a Ti, vivendo o Evangelho. Senhor, ajuda-nos a andarmos de modo digno da vocação a qual fomos chamados, a vocação de santos em Cristo Jesus, salvos pela remissão dos pecados, no ato de Ele ter derramado o Seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. É o que nós te rogamos, e nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero lembrar que a Larissa, obrigado Larissa pela sua ajuda aí. O meu primo Edmilson, primão, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Não vejo a hora da gente encontrar aí a galera toda, o Anilton, todo mundo, né? A Mara, enfim, todos os primos da família da nossas amadas mães e tias. Eu quero agradecer a todos que estão conosco e quero também lembrar que no domingo pela manhã temos a escola dominical, à noite o culto público, domingo pela escola dominical às 9 horas, o culto público vespertino às 19h30, estaremos novamente transmitindo da igreja para o YouTube, né? A escola dominical, se você quiser participar, envie um pedido para nós que nós mandamos o link para você participar através do Team Link, ok? Na terça-feira nós temos a reunião de oração às 17h30, liderada pelo presbítero Marco Inácio. Eu quero esclarecer que esse horário é por conta da necessidade de ele e o irmão Francisco estarem no seminário às 19 horas. Então, por isso que a reunião é mais cedo assim. Mas quem sabe a gente pode mais pensar numa situação aí para alterar esse horário. Quem sabe? Vamos ver se é possível. Se não, a explicação está dada. Na quarta-feira, às 14 horas, as irmãs, as mulheres, têm a sua reunião de oração, fica da mesma situação. Quem quiser participar, tá? Você que vai assistir depois aí no YouTube, quiser participar, você envia um pedido para a igreja que nós lhe mandamos o link para você participar dessas reuniões. E na quinta-feira, na próxima quinta-feira, às 19h30. Eu quero também
dizer para você que no culto agora de domingo, no próximo domingo, o Espírito Santo, Deus colocou no meu coração falar sobre prosperidade, ok? É um assunto que muitos líderes trabalham, comentam, e eu senti também o desejo de falar sobre isso. A bênção da prosperidade na vida do cristão, né? E se você quiser assistir e participar, Deus certamente nos abençoará juntamente com você, ok? Vamos despedir com a bênção do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Pai Celestial, rogamos-te que nos concedas a bênção de uma noite agradável, restauradora, nos preparando assim para o restante de nossa vida, os dias vindouros que o Senhor nos permitir viver para a Tua glória e para a nossa própria bênção e edificação. Sê propício a nós, te rogamos. Ajuda-nos a caminhar de forma digna diante do Senhor e diante do mundo, é a oração que te fazemos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado a todos, uma boa noite, e Deus a todos abençoe.